Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, mais um bate-papo com Geraldo Câmara. Estamos aqui de novo no Filé do Zezé. Esse Filé do Zezé é tão gostoso, né? Comidas maravilhosas. Dias assim, por exemplo, sexta-feira aqui tem música. Tem a banda Memórias, à noite. No sábado tem o Twin Gandaia, que é às 12 e pouco, hora do almoço. E Everaldo Gomes também está junto. E aos domingos a Lu Fortunato. Uma voz maravilhosa, maravilhosa dela. Então, só tem coisa boa aqui no Filé, inclusive o dono, né, que é o nosso querido Ricardo Scavuzzi, que eu estou sempre abraçando aqui. Bom, a gente começa o nosso programa por cima, porque hoje um dos assuntos mais constantes nesse nosso país chama-se meio ambiente, discussão do meio ambiente. E o Brasil está no top das discussões, por conta da região amazônica, por conta de tanta coisa interessante e importante, e provocando cada vez mais. Vai haver, se não me engano, a COP. Daqui a pouco a gente vai saber dessas coisas todinhas, porque eu estou com um velho amigo que eu não vejo há muito tempo, Gino César, você conhece, e que hoje não, já há um ano, é o secretário de Estado do Meio Ambiente. Gino César, que prazer recebê-lo. Prazer, Geraldo, tá aqui, eu sempre acompanho o seu programa. Obrigado. Nesse espaço que é muito especial, minha casa também, viu? É sua casa também, aqui, né? Onde eu, finais de semana, venho com minha esposa, almoçar. Gosto muito daqui, o atendimento, o local muito espaçoso. Bom. Então você está no lugar certo. No lugar aqui, certo. Sua casa. Não, mas o bom é isso, porque a gente está aqui à vontade, né? A gente tá se deliciando também um pouquinho. E os nossos telespectadores que vão se deliciar com o que você tem para nos contar. Como é? Me conta como foi. Paulo Dantas teve a cabeça lúcida e nomeou você há um ano atrás secretário de Meio Ambiente. Exato. Nós entramos juntos no governo, né? Ele assumiu aquele mandato de 7 meses e meio. Nós iniciamos dentro, primeiro, de discussão de uma política, principalmente de recursos hídricos, dentro de uma projeção de levar água para quem mais precisa. Perfeito. Porque a Secretaria é Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Exatamente. Então, a primeira coisa a fazer era levar através de microsistemas, poços, para quem mais precisa em momentos difíceis, no Agreste e no Sertão. Em paralelo a isso, a gente começa a discutir política de meio ambiente do estado de Alagoas, representando Alagoas, como você falou, na COP27, que foi no Egito. É a COP27. Não, a COP27 foi ano passado, no Egito. A gente teve o prazer de representar o estado. Então nós vamos ter esse ano na Arábia Saudita. E a COP30, que já foi aprovada no Brasil e lá em Belém do Pará. Que coisa boa, até porque daqui para lá tem tempo de fazer muita coisa pelo nosso meio ambiente, né? Para poder a gente se mostrar de uma maneira completamente diversificada. A grande discussão mundial é justamente com relação à questão do clima. Tanto que o governo brasileiro fez uma mudança nessa estrutura no Ministério do Meio Ambiente, se transformando em Ministério do Meio Ambiente e Clima, mudança climática. Aqui, Geraldo, nós fizemos a mesma coisa. Com a autorização do governador, nós fizemos uma proposta de incluir a pauta de mudança climática que não tinha na secretaria. Então, hoje eu tenho uma superintendência que é também de mudança climática. E a gente faz parte dessa discussão, o IMA se modernizou também,
criou a pauta de mudança climática, e esse vai ser o grande debate que a gente vai ter, todo mundo de olho no Brasil, pelo novo momento, pelo momento que a gente tinha anterior com relação a desmatamento. Então, há muita visibilidade no Brasil com relação às suas instâncias, e a gente já começa a preparar, Geraldo, nós estamos numa discussão do Consórcio Nordeste. Perfeito. Inclusive, eu estou sendo convidado, em primeira mão, viu, Geraldo? Opa, vamos lá. Eu estou sendo convidado para ser o vice-presidente Nordeste, ou seja, representar todos os secretários de Estado no Nordeste, muito bom, Consórcio Nordeste, nessa pauta de meio ambiente e clima. Muito bem. Agora me diga uma coisa, você falou um negócio aí muito importante quando você toca em desmatamento, que é uma coisa que a gente tem uma preocupação enorme em termos de Brasil. Mas outro dia eu vi uma reportagem mostrando que há um crescimento do desmatamento no estado de Alagoas, inclusive de Mata Atlântica. Tem veracidade isso? Não, tem não. Inclusive o estado de Alagoas... Você viu essa notícia? Eu acompanhei à distância. O estado de Alagoas vai ser um dos primeiros estados a zerar. Né? O Brasil, ele trabalha num debate de reduzir para 1,5 tudo. O Alagoas já está bem à frente nisso. Até porque a grande questão de desmatamento é muito no norte, tem a questão de São Paulo também, e Alagoas a gente tem avançado muito. Perfeito. Tem algumas manchas de desmatamento, mas coisa muito pequena que hoje, dentro do que a gente está trabalhando junto com o IMA, são junto pontuais. com a fiscalização, a gente vai zerar isso em Alagoas. E tem como zerar? Tem, o que vocês têm na secretaria? Vocês têm um processo de fiscalização ordenado? Assim, a secretaria, Geraldo, isso muita gente não sabe. Importante essa sua pergunta. A secretaria, ela faz a política, a gestão do meio ambiente. Quem executa é o IMA. Então é o IMA que tem a de fiscalização, de monitoramento, de multa, né? Então nós não temos essa parte de fiscalização junto com a polícia, o batalhão ambiental. Perfeito. Isso é parte do IMA. Mas há uma integração. Lógico, até porque o IMA é uma autarquia ligada à secretaria. Exatamente, né? exatamente. Mas aí, enquanto a gente discute a legislação, a política ambiental, como é que a gente vai avançar, o IMA lá na ponta é quem faz a fiscalização. Muito bem. Agora me diga uma coisa, em relação a... Você falou aí também, isso logo me chama a atenção, essa questão de água, levar água sobretudo para o sertão. Sempre me chama muito a atenção. E me leva ao Canal do Sertão. E eu vivo cobrando isso nos meus programas. Cadê os projetos, realmente os projetos paralelos à construção do Canal do Sertão? Anos e anos isso não acontece. Veja o seguinte, o Canal do Sertão, você está correto, eu acompanhei alguns dos questionamentos que você já fez. O Canal do Sertão, quando ele foi pensado muito com um percentual alto de irrigação, de investimento com relação a isso. Hoje o Canal do Sertão, ele cumpre um papel enorme. Inclusive saiu recentemente uma matéria, uma entrevista que fizeram comigo. Nós temos mais de 1.000 usuários do canal, estamos abrindo para mais de 1.000. Vamos ter 2.500 pequenos agricultores que sobrevivem com as suas pequenas hortas, as suas pequenas irrigações do Canal do Sertão. Nós estamos cadastrando isso. A outra coisa mas é o seguinte... parênteses, mas eles sobrevivem tirando a água através dos carros-pipa. Não. Nós temos um sistema de levar água. Já tem o sistema? Temos. Os carros-pipas é uma outra história. Essa água é pega direto por aquele que está cadastrado com a gente. Ele passa até a outorga do uso da água. Não é com carro-pipa. Okay. E, em paralelo a isso, tem uma outra questão ainda que é muito importante. Hoje, o abastecimento de água de toda aquela região do sertão, que é feito através da Casal, que pega a água bruta do canal. Ou seja, sem o canal hoje, a gente teria dificuldade de ter água em todas aquelas cidades do sertão. Eu não tenho a menor dúvida que já utilizam isso. Agora, em paralelo a isso, aí você vem com um debate que é o que inicialmente foi pensado, que é com relação a investimentos. Perfeitamente. Né? Essa parte aí já não é comigo, é com a Secretaria de Agricultura, com a Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que tem que desenvolver e aproveitar as manchas que existem naquela região e naqueles municípios para fazer investimento. Agora a gente está acompanhando. Na verdade, a SEMAR estava ausente desse debate. Então, hoje, a gente já, junto com o Ministério Público, né, a gente tem conversado muito com a doutora Lavínia, fez discussão lá no sertão com os agricultores, porque eu entendo que é esse conjunto de ações,
do governo, com o Ministério Público, com o usuário, que a gente consegue ter a melhor gestão para o canal. O que me parece, Gino, com isso, quando eu provoquei essa pergunta, é que o canal andou. O canal anda, a construção dele aconteceu, está acontecendo, falta pouco. Mas os projetos paralelos e de infraestrutura mesmo, para termos água para valer, transformar aquilo como já existe lá em cima no Rio de São Francisco, né, e Petrolina, por ali afora, não aconteceram. É verdade. E a gente podia estar produzindo tanta coisa, uva, vinho e por aí vai, e não estamos produzindo por falta disso? É por falta disso? Tem um projeto que é junto com a Codevasf. A Codevasf ela fez a identificação dessas manchas que a gente precisa investir, que irrigar e tal. Em paralelo a isso, a gente está indo para o 5º trecho do canal. Aí é quando entra a bacia leiteira. Certo. Né? Então começa a cumprir esse papel de desenvolvimento. Já tem alguns projetos chegando, né, como o Gavião e outros projetos que já começam a ser trabalhados, alguns mais avançados. Mas você está correto. Hoje a realidade ainda é de pouco investimento, de trazer isso, o governador, o Paulo, tem me pedido para junto porque ele é do sertão. Exato, ele tem um carinho enorme com aquela questão do canal. Quando nós assumimos, Geraldo, nós estávamos quase que sem as bombas funcionando. Das 2 bombas, uma estava parada e a outra precisando de revisão. Hoje as 2 estão funcionando e a gente já comprou a 3ª. Então hoje o canal tem uma outra realidade de limpeza, tudo. Pouco ainda, mas se a gente comparar que a gente está há 1 ano, né, fazendo essa retomada, mas é o mesmo governo, mas cada um tem uma forma de agir, de pensar, de verificar as prioridades. Não tenha dúvida. E o canal é prioridade para a gente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Dentro desse planejamento de governo, dentro da estrutura da SEMAR, dentro do pensamento do sertanejo Paulo Dantas, o cooperativismo voltado para aquela área, cada vez mais, passa por vocês? Passa por uma discussão junto com essa nova estrutura da SEDIX, né, com essa nova estrutura da Secretaria de Agricultura, que criou uma Secretaria Executiva de Cooperativismo, exato. Que criou uma Secretaria Executiva de Agricultura Familiar. Então, há uma compreensão de envolver justamente aqueles que precisam se organizar e que precisam do apoio do Estado. Claro. Uma coisa é o empresário, o grande empresário. Não tenha dúvida. O outro é aquele pequeno que precisa ter o apoio e a proteção do Estado. E eu só enxergo a valia realmente para valer valia para valer, essa é ótima, né? Mas é boa, funciona. Do Canal do Sertão, através do cooperativismo, através do atendimento ao pequeno agricultor, agricultura familiar, eles fazendo parte de blocos Quantos quilômetros tem o canal? Ele está no quilômetro 123. 123. Né? Ele todo são 250 quilômetros até Arapiraca, né? Então vai iniciar o 5º trecho agora, né? Então ele está se desenvolvendo, foram 4 trechos já realizados. Quando nós assumimos, tinha todo um processo de necessidade de manutenção, de limpeza, né, que tinha muita reclamação dos pequenos agricultores. Nós iniciamos, já estamos hoje no quilômetro 60 de manutenção, de limpeza. Já estamos fazendo um aditivo para continuar, depois de fazer essa limpeza, a gente continuar mantendo essa estrutura de permanente, não só uma empresa que é contratada agora, mas que a gente tem uma estrutura permanente de limpeza. Deixa eu te fazer uma pergunta a propósito disso. De onde é proveniente a sujeira? De vários locais. Se a gente pegar desde quando chega lá, o canal de aproximação, o canal de aproximação que fica no Mochotó, que recebe água de outros estados, inclusive. Perfeito. Inclusive, eu estava discutindo com a procuradora, a doutora Lavínia, uma promotora, que ela, para fazer essa discussão de manutenção, não pode ser só com Alagoas. Tem que pegar o Ministério Público de outros estados, para que cada um tenha a responsabilidade desse início. Mas são os outros estados que estão jogando a sujeira, não? Conjunto, porque, por exemplo, mais acima no canal do Mochotó, você tem criação de peixe. Certo. Então, se você não faz essa manutenção, isso vem aqui para a estação elevatória do canal. Perfeito. Certo? Então, como passou muito tempo sem manutenção,
Nós Isso foi tivemos muito sério. nós passamos muito tempo sem manutenção. Você veja, essa é a primeira manutenção que a gente está fazendo. Então, com chuvas, com tudo que aconteceu durante esse período de desgaste, então o canal, lógico, que ele começou a ter dificuldade, que é o trabalho que a gente está fazendo. A gente agora, eu abri um processo, Geraldo, para que a gente faça a limpeza do canal de aproximação. Então, estou pedindo que as empresas, nós já apresentamos a segunda vez, né, para que a gente continue e torne permanente essa limpeza. Muito bom, que é a isso é qualidade da água. importante, exatamente, a qualidade da água. Lógico. Não é para fins de potáveis, ela é usada, ela é utilizada? É usada. Inclusive, nós temos um projeto muito interessante, que é o do microsistema, Isso. que ele pega a água do canal em 3 reservatórios de 10 mil litros, a água sobe aqui, bombeada, ela passa pelos 3 reservatórios, vai fazendo a filtragem. Perfeito. E vai para a casa das pessoas. Isso é muito importante. Agora, a grande questão que você falou no início, sobre os carros-pipas, Isso. só para você ter uma ideia, os carros-pipas legalizados, eu não estou falando clandestinos. Se a gente juntar todas as viagens que estão sendo feitas, pegando água do canal, dá 28 mil por mês, Geraldo. São quase 1.000 por mês de viagens de carros-pipas legalizados. E aí eu tenho feito isso, vou aproveitar o teu programa para fazer isso, que esses carros-pipas também precisam colocar a pastilha de cloro lá. Porque não adianta pegar isso aqui e levar para a escola, levar para o município, levar para a prefeitura e não fazer o tratamento que é obrigatório. E quem faz a fiscalização, a SEMAR? A gente faz a fiscalização, mas como é um volume grande demais, tem falhas. Eu reconheço que tem lógico, falhas. mas aí vai chegando lá. Um pouquinho antes de terminar aqui a sua entrevista, eu queria voltar também no princípio, quando você falava sobre clima. Como é que vai ser o monitoramento da SEMAR em relação ao clima? Nós criamos, Geraldo, uma superintendência de prevenção a desastres naturais, que nós tínhamos aqui a sala de alerta, que é a que passa todas as informações para a mídia, e nós transformamos essa sala, que não tinha na nossa estrutura, numa superintendência, para dar mais tranquilidade, mais apoio, mais estrutura. Agora, nesse mês de junho ainda, nós vamos inaugurar a nova sala de alerta da SEMAR. Muito bem, então essa sala de alerta realmente vai ser em relação ao clima de todo o estado ou apenas do... Não, tem uma outra coisa muito importante. Mês passado, nós lançamos um equipamento digital, que antes nós tínhamos pontos cegos no estado. Então a gente não tinha o controle real de chuva, de radiação solar de todo o estado. A gente precisava da Defesa Civil do município ir lá fazer a medição e mandar para a gente. Agora, Geraldo, a gente digitalizou tudo. É o primeiro estado do Brasil a ter 100% dos seus municípios digitalizados e a gente recebe na sala de alerta a cada 10 minutos o que está acontecendo lá no município. Rapaz, isso é uma notícia importantíssima. Você sabe exatamente o que vai acontecer, por exemplo, de precipitação? A cada 10 minutos. Em todo o estado? Todo o estado. Nós lançamos isso no Palácio do Governo. O Gino trouxe nessa entrevista dele coisas importantíssimas e essa foi uma delas que eu quero convidar você já. Eu vou acertar com a minha produtora para você ir ao programa de rádio lá no na 105.5, no nosso programa lá, viu? Porque é muito importante a gente colocar todas essas questões. Só para concluir, Geraldo, com relação a isso, se a gente pegar a cheia de 2010, essa que houve agora do ano passado, que foi superior à de 2010, e que a de 2010 morreram mais de 30 pessoas, Geraldo. É verdade. Agora praticamente zerou isso. Porque houve a prevenção. Exatamente. Muito. A prevenção é fundamental. Muito. Gino César, que prazer eu tive em recebê-lo. Igual. Vamos fazer disso aqui uma frequência maior, ok? Ok. Muito obrigado por ter vindo. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigado. Muito bem, gente. Vamos até o nosso intervalo comercial, lembrando o nosso querido Sebrae, e pedindo a você que fique atenta, porque a próxima entrevista nós vamos ter aqui o grão-mestre novo, que vai tomar posse da maçonaria. Olha, sensacional. Vale a pena ouvir o Otávio Lessa, tá bom? Daqui a pouco. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI.
Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente. Voltamos aqui ao nosso bate-papo de hoje, que realmente está de primeira sem segunda. E nós vamos falar de uma festa. Mas nós vamos falar de uma festa diferenciada, uma solenidade, um negócio assim que a gente vem dentro desse programa mostrando várias pessoas que são íntimas do assunto. E agora nós vamos trazer de novo, agora está na hora, a peça principal dessa festa. A festa vai ser a posse solene do novo grão-mestre da maçonaria no estado de Alagoas, Otávio Lessa. Tudo bem, Otávio? Geraldo, tá tudo, como é que você graças tá? a Deus, ótimo, né? E tá aqui mais uma vez no seu programa, e hoje tratando exclusivamente de maçonaria, né? Para mim é um fato muito importante, porque é um momento que eu estou vivendo agora na minha vida de uma coisa diferente do lado profissional. Com certeza. Entendeu? Uma coisa totalmente direcionada à ação social. Perfeito. Aquilo Sobretudo que a maçonaria prega, aquilo que a maçonaria desempenha no mundo inteiro e aqui principalmente no Brasil, e logicamente a nossa responsabilidade vai ser Alagoas. E sendo assim, a gente tem um projeto muito grande no sentido de que a gente precisa incluir a maçonaria no envolvimento com a sociedade. A sociedade, sem Até dúvida. porque a gente precisa passar a verdadeira função da maçonaria, como a maçonaria se propõe a ser um agente de estar junto com tudo aquilo que o poder público municipal, o poder público estadual queira fazer dentro do Estado. Essa é a nossa meta, é o nosso projeto, é isso que a gente está evoluindo, e essa oportunidade que meus irmãos, como assim, nós nos conhecemos na maçonaria, perfeito. a gente se trata Perfeito. de irmãos, a gente está trazendo para a sociedade, mostrando para a sociedade esse lado que até o momento a gente, pelo menos em Alagoas, a gente não estava tão próximo da sociedade. E a gente está querendo ficar próximo da sociedade e em parceria com todo o poder público, estadual e municipal. Bom, eu arriscaria dizer, se eu estiver errado você me diga, mas eu arriscaria dizer que vocês estão saindo na frente, em termos de Brasil, no que diz respeito ao conhecimento da maçonaria como um todo. Isso me lembra o velho presidente Jânio Quadros, quando ele falava de forças ocultas. As pessoas dizem, a maçonaria deve ser uma força oculta. Maçonaria tem mistério de tudo quanto é jeito. E a gente vem com a sua ajuda e a ajuda do Zé Alfredo, do Eduardo, de toda essa turma que vai compor com você a maçonaria, tentando desmistificar isso. Então, quanto mais, melhor. Eu queria que você passasse exatamente para o telespectador essa diferença do que ele pensava e do que ele pode pensar a partir de agora. Eu acho que existe uma... Mas até eu estou, vamos dizer assim, trazendo assim, uma meia-culpa para a própria maçonaria. E essa é a proposta da nossa gestão agora. É exatamente a maçonaria se mostrar para a sociedade. Exatamente. Tá? A ritualística dela é um ponto, e o que a gente propõe para a sociedade é uma grande parceria para defender as bandeiras que a sociedade, neste momento, está exigindo do poder público, ou seja, daquilo que funciona melhor para aquela comunidade onde a gente está vivendo. Essa é a grande função da maçonaria, é isso que a gente quer implementar em Alagoas. Buscar alternativa junto com as bandeiras que a sociedade está traçando, e, obviamente, sem nenhuma interferência, nem bandeira política de jeito nenhum. Era isso que eu queria que você assinalasse bem. Que a maçonaria não tem nada a ver com envolvimento político. Nenhum, Geraldo. Nosso envolvimento é com os anseios da sociedade e com aquilo que a gente entende
que a gente pode melhorar como ser humano, como pessoa, aquilo que a gente pode passar para a nossa sociedade, para a nossa família, de melhor, e que todos nós possamos ser uma pessoa cada vez melhor, tanto na nossa vida pessoal, como na vida em sociedade. Por isso que na maçonaria ela prega muito e se coloca como a filosofia mais forte, que nós somos todos eternos aprendizes. Nós podemos estar vivendo 100 anos, nós estamos aprendendo cada dia mais. Essa é a coisa que mais me fascina, porque é uma realidade do nosso dia a dia. Perfeito. É esse buscar de novos ensinamentos que você vai buscar com as pessoas que vêm vivendo a maçonaria, que você passa a ter também agora essa função de passar isso para a sociedade como um todo, sem dúvida alguma. Claro, e aí como eu queria aproveitar esse momento para agradecer a todos os nossos irmãos da maçonaria em Alagoas, e de acreditar isso, na possibilidade de acreditar que eu possa desenvolver um trabalho e que a gente possa ter um sucesso e um avanço muito importante na sociedade alagoana. Então, essa votação que nós tivemos, essa expressiva entendimento que eu estou no momento certo, na hora certa, que a gente possa colaborar com todo o anseio da sociedade, todos os maçons estão convidados, e é esse momento que eu quero aproveitar, para que a gente possa, no dia 17 desse mês, nós possamos estar ali no Jaraguá, na Secretaria de Tecnologia e Inovação, que a gente possa estar lá recebendo todos os maçons, não só maçons, porque a gente precisa que a sociedade se envolva e te desmistifique aquilo que efetivamente é plantado, às vezes, por pessoas ou por falta de conhecimento, ou por interesses outros, que não é o que a maçonaria prega. Exatamente. A gente quer a irmandade, a gente quer o entendimento, que a gente possa cada dia mais avançar. Esse é o carro-chefe que nós precisamos envolver a sociedade, e cada vez mais essa possibilidade que está sendo dada a mim é eu buscar através desse espaço que você está me dando agora, e que a gente possa cada vez mais agregar as pessoas da sociedade a virem participar, venham conhecer, entender, inclusive, cada vez mais. Eu acho que a desmistificação ela só começa a terminar na hora em que as pessoas entendem qual é o verdadeiro papel da maçonaria. Por exemplo, deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu acho que alguém faria. Como é que funcionaria a estratégia da maçonaria para conseguir a adesão aos projetos sociais, etc.? Vamos dizer assim, juridicamente, no primeiro momento, a gente está, vamos dizer assim, toda documentada com relação à parte de obrigações junto à Receita Federal, à Receita Estadual, todas as certidões. Esse é o primeiro momento. E depois, e aí é que a gente entra, a gente só vai convencer a sociedade, só vai mostrar que nós temos eficiência para apresentar um serviço quando a gente começa a apresentar efetivamente, que de promessa, Geraldo, a sociedade está de saco cheio. Pronto, então era isso que eu queria saber. Vocês podem mostrar o que fazem? Claro. Podem mostrar. A gente tem, agora, como a gente tem pouca dimensão neste momento, e o que a gente está propondo é ter uma dimensão maior, a gente precisa que a sociedade entenda e que a gente possa passar no dia a dia, nesses espaços que estão sendo criados, a gente possa mostrar a nossa cara, mostrar o que a gente pretende, mostrar a efetividade das ações da maçonaria. Essa que é nosso grande carro-chefe, e eu tenho certeza, porque aí, no nosso entendimento, com o nosso grupo, na hora que você está mostrando efetividade naquilo que você está propondo, você vem por adesão, ela vem por gravidade. Não tenha dúvida. O poder público, os parceiros privados, as pessoas que têm uma noção que o ser humano está passando aqui, este momento de vida que a gente tem, a gente precisa se doar da melhor forma possível, do tamanho que você tiver e da forma que você achar que você está colaborando. Essa é o grande desafio que estão colocando nas nossas mãos, e eu tenho certeza que eu vou lutar como eu luto sempre, tanto do meu lado profissional e neste momento, com relação à maçonaria, nesse lado social que eu acredito, e eu tenho certeza que com o apoio de todos, apoio da imprensa, do poder público, da sociedade,
entendendo cada vez mais que a maçonaria é simplesmente nada mais do que uma instituição que quer o bem da sociedade. Muito bem, política à parte, que sempre será política à parte, eu lhe pergunto, até que ponto a maçonaria pode interferir em determinados projetos que a sociedade precisa, interferir junto a governos, por exemplo? Interferir no sentido de solicitar, de abrir o jogo, de nós queremos isso, precisamos disso. Olha, ela pode interferir no primeiro momento, se mostrando com a maior bandeira que o Brasil precisa hoje, e a maçonaria tem, que é credibilidade. Perfeito. Não existe uma instituição no Brasil que tenha mais credibilidade que a maçonaria. É verdade, mas ela pode se mostrar, bom, a maçonaria agora está envolvida, vou dar um exemplo besta, está envolvida agora no problema do afundamento dos bairros. Eu acho que nós precisamos pedir às autoridades que vejam isso de outra maneira, estaremos envolvidos até o fim nisso. Pode fazer isso? Sem dúvida. Todas as bandeiras que a maçonaria entender que era de um anseio social, que abrange uma sociedade que está naquele momento passando dificuldade, ela vai levar essa bandeira a todos, vamos dizer assim, aquelas pessoas que efetivamente podem colaborar, tanto no poder público como no poder privado, nas instituições privadas. Entendeu? Então, é esse momento que a maçonaria vai mostrar suas ações. E essa, vamos dizer, essa nossa entrada agora, assumindo isso, e esse é o grande papel que eu quero desempenhar. Fazer essa junção, exatamente, entre aquilo que a sociedade necessita, aquilo que o governo pode dar, o que a instituição privada pode dar, e a gente tentar fazer um misto disso aqui e a gente trazer um resultado para a sociedade. E com o decorrer do tempo, o que for efetivamente acontecendo, você cada vez mais vai se credenciando a ter uma instituição que mostra a credibilidade que ela tem hoje a nível nacional. Não tenho dúvida. Eu acho que aí muda tudo. Ela passa a ser uma instituição consultiva também. Também, não é verdade? Ou seja, ela pode ser consultada pelas empresas, pelo poder político, por tudo, ela pode ser, por que não? Geraldo, e com certeza, isso é até uma bandeira e vamos dizer assim, uma característica que a maçonaria vai ter e vai ser utilizada em determinados momentos por todos os setores, como eu já falei. Por quê? Porque nós só vamos apoiar aquilo que efetivamente tenha o anseio da sociedade. Nada mais, que possa ser defendido. Que possa ser defendido. Dá os argumentos que a gente, quanto a fato, ninguém tem argumento. A gente precisa só ter os fatos na mão e tenha certeza que nessa nossa gestão a gente vai lutar a exaustão no sentido de conseguir aqueles objetivos que está sendo pretendido, porque nós estamos acreditando naquilo que efetivamente a gente acha que é uma bandeira que possa ser defendida e possa efetivamente ser efetivada apenas por um trabalho, porque às vezes as coisas se perdem por falta de você ir trabalhar e ir até o final com relação àquilo. E não tenha dúvida que esse trabalho, que aí é uma característica minha, nossa, desse grupo que nos apoia, é de estar, digo até brincando às vezes, a gente vai morrer feito vela, mas em pé. Eu posso até não conseguir objetivar aquilo que a gente está pretendendo, mas não tenha dúvida que a gente vai lutar exaustivamente para poder conseguir. O que eu acho interessante nessa questão toda é que vocês não precisam se mostrar no sentido de dizer eu vou pegar tal ação porque ali eu vou tirar um partidozinho político ou coisa parecida. Não! É uma coisa diferenciada. Eu acho que aí une todas as cabeças, as inteligências, usem até os partidos, de um modo geral, sem entrar na política. Claro, a nossa ação, ela efetivamente, a gente faz um bloqueio interno com relação a qualquer ação que tenha bandeira política. Não é essa a finalidade da maçonaria. Perfeito. O que interessa é que pode ter todos esses atores, mas com um objetivo social. E nós não vamos defender uma bandeira A, B ou C. A gente vai aquele objetivo e aquilo que efetivamente a gente entenda que é o melhor para a sociedade. Essa é, vamos dizer assim, a grande arma da gente. Grande arma, e a coisa mais importante, Geraldo, disso tudo, é que a gente absorve
e aproveitando esse momento, não tem nada a ver com religião quando as pessoas perseguem. Exatamente. Pelo contrário, quem não tem religião efetivamente não pode estar na maçonaria. Perfeito, perfeito. Então essa E não regra a gente já importa mata qual. qualquer uma que seja do direito da pessoa escolher. Exatamente, claro. Isso é muito bom. Agora vamos rememorar para aqueles que já viram você, Zé Alfredo, Eduardo, as pessoas aqui. Eu me esqueci do nome do presidente da Assembleia. É o Francisco. E o Francisco aqui, quando falaram sobre o organograma da maçonaria, que é interessantíssimo você cada vez mais entender. Quer rememorar essa comparação com o governo do Estado? Ela é uma instituição totalmente republicana. Ela tem poder executivo, tem poder legislativo, tem poder judiciário, tem um Ministério Público e tem o Tribunal de Contas. Perfeito. Tem até a Justiça Eleitoral. O TJ, tudo. Tudo, ou seja, tudo que a nossa República tem, a maçonaria tem. Então, porque a gente entende que dessa forma a gente pode estabelecer um equilíbrio, como é pregado nos poderes, equilíbrio dos poderes, e a gente pode ter uma administração que possa, em determinado momento, qualquer coisa que fuja da regra, ele ter alguém a você responder aquilo que foi desviado daquilo que a gente entende o que é melhor para a maçonaria. Então, o grão-mestre que vai tomar posse no dia 17, Otávio Lessa, como grão-mestre, ele será, entre aspas, o governador. Com certeza. Não é isso? Seria o governador da maçonaria em Alagoas. Exatamente. Esse é o nosso papel. Tá? E obedecendo todos os ritos, tempo do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público. Então, eu acho que essa forma traduz coisas fantásticas. Primeiro, traduz o que a gente quer como brasileiro, uma república com os poderes em equilíbrio, que a gente tenha uma democracia, que a gente possa efetivamente trazer para a sociedade aquilo que ela deseja, que é uma instituição livre de bandeiras, tendências A ou B ou C, e que a gente possa desempenhar um papel social. E mostrando para que a gente... exatamente. Não, fazendo uma demonstração de que aí os poderes se respeitam. Sim. Né? Não existe a ingerência de um poder em cima do outro. Não existe o pistolão. Não, eu tenho mais voto aqui na Assembleia do que o outro. Não vai existir isso. Com certeza. Não é verdade? Que a gente precisa... E como é uma instituição que, efetivamente, em nenhum momento ela tem nenhuma, vamos dizer assim, nada que possa traduzir em, por exemplo, ganhos. Não existe essa parte de orçamento, de dinheiro, nada disso. Pelo menos é vontade daquelas pessoas que estão com a intenção de fazer alguma coisa pela sociedade. Perfeito. Bom, Otávio, dia 17, às 19 horas, no Jaraguá. Isso, aquele novo centro de tecnologia. Não é? Excelente. Exatamente, do lado do centro de convenções. Isso, perfeito. Eu não quero nem dizer a você o quanto eu, que acompanho sua vida, desejo de sucesso numa nova coisa, completamente diferente para nós todos que estamos acostumados a vê-lo administrar. Mas nós que estamos acostumados a vê-lo administrar, sinceramente, gente, acreditem em mim, confiem, porque vai ser uma administração da maçonaria possivelmente inusitada. Vamos fazer. Parabéns, Geraldo. E vamos em frente. Eu tenho que agradecer mais uma vez esse espaço que você está dando agora junto para a maçonaria, e eu tenho certeza que empenho não vai faltar, e com o apoio de toda a sociedade, é o que eu mais espero, que a gente possa conhecer mais a maçonaria. Nós vamos estar cada vez mais nas ruas, se mostrando para que veio. E obrigado mais uma vez, espero que todo mundo possa, quem puder comparecer será bem recebido. Com certeza. E vamos ter a nossa festa com música, com logicamente uma bebidinha, né, Geraldo? Claro, né? Tamo junto. Tudo bem, muito obrigado. Obrigado você. Obrigado mesmo. Deixando claro também que ele não deixa de ser vice-presidente do Tribunal de Contas, não. É uma outra coisa, é a parte. Ok, gente? Vamos até os nossos comerciais, lembrando do Sebrae, e voltamos já com o nosso próximo convidado. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa?
Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. 2 entrevistas excelentes, não foram? Excelentes. E agora vem mais uma, e é muito boa, eu adoro o tema, não tenho a menor dúvida quanto a isso. O juiz Igor Figueiredo, que vai conversar conosco sobre, ele é juiz da 14ª Vara Criminal, mas a especialidade, onde ele mexe com tudo, essa questão de adoção, essa questão da infância, da juventude, e como as coisas, que é um assunto que a gente tem que estar sempre levando, e tem que estar levantando para a sociedade, mostrando para a sociedade que é preciso que haja uma convivência desses assuntos de uma maneira melhor, que seja discutido, e por aí vai. Não é, Igor Figueiredo? Que prazer recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre um tema tão importante que é a adoção, e a gente conseguir fomentar e divulgar essa cultura da adoção, essa cultura do amor. A gente precisa ter essa divulgação constante e a gente precisa levar isso para a sociedade para ajudar os nossos jovens. Eu tenho provocado muito esse assunto sobre vários aspectos, mas a gente verifica, Igor, que ainda há uma rejeição muito grande em termos de adoção, principalmente no que diz respeito àquelas pessoas que são um pouco mais velhas, que não são crianças, enfim. A questão da escolha é um problema sério ou não é? É um problema sério, mas a gente não pode culpar aqueles que pretendem adotar. Não, claro que não. Nós temos algo em torno no Brasil de 33 mil pessoas querendo adotar e 7.500 crianças disponíveis para adoção. A conta não fecha. E normalmente não fecha porque quem na instituição de acolhimento, que é o que popularmente a gente chama de abrigo, são aqueles adolescentes ou crianças com alguma enfermidade. Ao passo de que as pessoas que querem adotar, normalmente querem crianças mais novas, até os 4, até os 6 anos de idade. Depois dos 6, já começa a ficar mais difícil. Mas a culpa não pode ser deles. Não, claro que não. Eles têm um sonho de exercer a maternagem e a paternagem desde a infância. O que a gente precisa é conscientizar essas pessoas que querem adotar de que toda criança e todo adolescente tem direito a uma família. E às vezes a falta de conhecimento dele pode levar a limitar muito o perfil. Quando na verdade ele podia escolher uma criança um pouco mais velha, que isso também iria preencher o sentimento de amor e de família dele, que de vez em quando ele vá numa instituição de acolhimento, conheça as crianças, de repente tem aquela magia, aquele contato que toca a alma, e ele vê que aquela criança, mesmo um pouco mais velha, é o filho que ele tanto esperava. Agora veja bem, Igor, você não acha que talvez, por mais que venha se falando sobre o assunto, por mais que venha se tocando nisso, por mais que as varas de infância e juventude estejam alertas e tentam conscientizar a sociedade de modo geral, você não acha que falta uma conscientização maior, falta uma penetração maior, principalmente junto a essas pessoas que precisam ou querem adotar? Falta primeiro uma penetração de uma forma geral da cultura da adoção. Da cultura da adoção. Da gente saber que a gente tem que adotar, inclusive os nossos filhos biológicos. Perfeito. Porque tem pessoas que têm filhos e não os adotam e não os tratam como filhos. Perfeito. Mas, para além disso, a gente precisa realmente difundir essa adoção para garantir que toda criança, todo adolescente tenha o direito à convivência familiar. Isso está garantido na Constituição. Muitas pessoas nem sabem que existem essas crianças, esses adolescentes na instituição de acolhimento. A gente precisa divulgar esse fato. Então, é justamente por isso que o tribunal tem um projeto em andamento chamado Adoções Possíveis, já iniciado na gestão anterior da coordenadoria pela doutora Fátima Pirauá, que tem como objetivo justamente difundir que existem essas crianças, que existem esses adolescentes, que eles estão disponíveis para adoção, que eles querem uma família e que tem tanta gente querendo também formar essa família. E por que a gente não promover esse encontro de almas? Então é esse o objetivo, a gente está com esse projeto cada vez mais forte sendo divulgado, divulgando também em Instagram, em rede social, na grande mídia, para que a gente encontre uma família para essas crianças e para esses adolescentes. Agora me diga uma coisa aí, quando isso não acontece e essas crianças vão crescendo, e vão chegando à adolescência mesmo,
em uma determinada idade onde não cabe mais a adoção. E aí, o que é feito delas? A adoção ela pode ser realizada mesmo depois dos 18 anos, tudo mesmo bem, na maioridade. Tudo bem. Mas o fato é que ela fica durante muito tempo na história do acolhimento e acaba não sendo adotada enquanto é adolescente. Isso. E aí se vê durante toda essa juventude ser uma família, o que é um fato grave. Gravíssimo. Gravíssimo, sem dúvida. O que a gente tenta fazer para atenuar? Porque é um mal que a gente não consegue simplesmente apagar. Não. O que a gente tenta é atenuar. Para atenuar, primeiro, todas as questões de acolhimento, elas obrigatoriamente colocam esses meninos em escolas. Então eles estão estudando para ter uma qualificação. O Tribunal de Justiça, junto com o Poder Executivo, tenta disponibilizar para eles sempre um curso profissionalizante e vamos lançar agora um projeto, já foi conversado com a FEComércio, com o superintendente do shopping, o Robson Rodas, para que a gente lance um projeto para garantir a eles esse primeiro emprego, essa inserção no mercado de trabalho. E, para além disso, a prefeitura paga para eles, quando eles saem do abrigo, quando eles completam 18 anos, o aluguel social. Com isso, a gente faz com que ele tenha um emprego, tenha uma capacitação profissional e tenha uma moradia. Para além disso, ainda na adolescência, existe um projeto chamado apadrinhamento, que é de pessoas que não desejam adotar, mas que desejam ter a companhia daquela criança ou ajudar ela financeiramente. E aí a gente faz com que ela, o adolescente, quando vai completando a maioridade, ele já tem uma noção da importância de família, ele tem uma qualificação para o trabalho e ele consiga o emprego e a casa dele. É claro que isso não supre a família desde o começo, mas atenua. Funciona completamente? Não funciona. Nós estamos em fase de implementação dessas políticas públicas e estamos a passos largos andando para realmente, pelo menos, deixar pronto esse paliativo. Mas eu lhe pergunto o seguinte, quando não se consegue isso, quando não se consegue sequer que haja ou o profissionalizante ou o jovem aprendiz ou alguma coisa nesse sentido, e aí? Fica aquele adolescente ao Deus dará? Ou ele se revolta e sai, não quer mais saber, larga para lá? Qual é esse percentual? Eu não sei dizer exatamente qual o percentual. Nós temos casos que, infelizmente, nós perdemos para um mundo violento como tem hoje, para essa utilização de droga tão recorrente, perdemos, mas nós vibramos muito com que nós conseguimos vencer e trazer para o bom caminho. Primeiro, deixar claro que todos os adolescentes com capacitação e com grau de escolaridade estão como jovem aprendiz. Todos os adolescentes estão de acolhimento hoje de Maceió. No programa Jovem Aprendiz. Estão como jovem aprendiz. A ideia é que a gente consiga agora transferir do jovem aprendiz já para o primeiro emprego com esse estímulo. Muitos deles são contratados, mas nem todos. A ideia é que a gente abra mais portas e que a gente expanda isso para o interior do estado. Porque tem um segundo degrau, né? Ele pode sair de jovem aprendiz para o estagiário. E aí já muda um pouco a categoria, ele já começa a se animar mais em termos de emprego, etc. Daí para frente, não é? A autoestima dele, isso é exatamente, se ele se animar mais, a autoestima dele, quando ele está com um padrinho que o ajuda, quando ele está no jovem aprendiz, quando ele vira estagiário, quando ele vira funcionário, a autoestima vai lá para cima. Eles se esforçam tanto, eles dão tanto valor àquilo que eles têm, eles tinham tão pouco, e quando ganham esse empurrãozinho do poder público, eles dão tanto valor, eles se esforçam tanto, que é tão gratificante ver a decolagem dele, o sucesso na vida. Igor, a sua vara é uma vara criminal. Como é que ela funciona em relação a toda essa problemática de juventude, de infância e de adoção? É o outro lado da moeda, né? Isso. A gente pega o crime contra a criança, quando a criança ou adolescente é vítima de crime. Nós pegamos lá, com maior recorrência, os crimes de abuso sexual. Então são inúmeros crimes de abuso sexual que nós estamos nos esforçando muito para ter um julgamento mais rápido, para mostrar que esses crimes são punidos de forma muito dura e cada vez mais colaborar e incentivar com a prevenção desse tipo de crime. Não, e realmente isso é preciso ser feito e você verifica que hoje a mídia inteira ela está em cima desse assunto, né? Hoje o que se fala desses crimes de abuso sexual, etc., é uma coisa impressionante. Você tem uma estatística a respeito disso aqui no estado de Alagoas? Nós temos uma verdadeira epidemia de crime sexual. Mesmo, chega a isso. Sem dúvida nenhuma. Para você ter uma ideia, a estimativa é de que a cada 15 minutos ocorre um crime de natureza sexual contra criança e adolescente. Isso de forma geral, não estupro necessariamente, mas envolvendo também o aliciamento, a troca de material pornográfico envolvendo criança e adolescente. A cada 15 minutos, uma criança ou adolescente é vítima de crime sexual. Eu não tenho um panorama exato de Alagoas, porque a minha vara tem competência em Maceió. Em Maceió, foram 216 casos em 2022
216 casos de estupro de vulnerável. Mas onde estavam? Onde é que eles estavam? Eles eram adotados já? Não, são crianças que às vezes estão no seu familiar, porque normalmente essas agressões acontecem no seu familiar. É verdade. A gente tem uma estatística... É um absurdo, mas é verdade. Absurdo, no lugar onde deveria haver amor, a violência. E a gente tem uma estatística que normalmente é no seu familiar, normalmente é contra meninas, geralmente entre seus 9 e 13 anos, quando está começando a adolescência, e muitas vezes praticado por padrasto, por companheiro das avós, por tios. Então, a primeira medida é afastar essa criança do agressor. Então, não necessariamente, em poucos casos elas estão já nos abrigos. Elas estão normalmente com a família e a gente afasta da família só se toda a família for conivente. Mas, normalmente, esses agressores, eles passam despercebidos na família. São pessoas que têm uma boa conduta social. Isso é terrível. Você nem espera que aquela pessoa vá fazer aquilo, mas faz. E aí, quando acontece, a gente afasta o agressor, mas aquela criança, aquele adolescente, muitas vezes continua na família. Porque a família, quando soube da situação, tomou uma medida, afastou o agressor e acionou o sistema de justiça. Agora, quando isso não acontece, qual é a função do Estado? Quando a família não protege a criança. Exato. Isso também acontece com uma certa frequência. Isso. Em especial quando é o padrasto. A mãe se nega a acreditar que isso aconteceu. Nós pegamos diariamente casos como esse, que a mãe diz, não, minha filha está mentindo, meu companheiro nunca ia mexer com ela, o que é um absurdo. Então, muitas vezes, essas mães também respondem pelo estupro, por conta da omissão, e independente dela responder ou não, porque às vezes ela não aconteceu depois dela saber, mas quando ela soube, ela não acreditou na menina, o que deveria ter feito. Então, nesses casos que ela sabia e aconteceu de novo, ela responde também por estupro. Se ela soube, mas não aconteceu de novo, e ela simplesmente não acreditou na menina, ela é afastada da convivência da menina, e a menina ou vai para uma família extensa, se tiver, família extensa é um tio, uma tia, um avô, uma avó, que realmente proteja essa criança, ou, se não houver essa oportunidade, ela vai para uma instituição de acolhimento para ser colocada na família substituta. Bom, quando algo dessa natureza acontece, evidentemente vai haver um processo, a sua vara é criminal. Mas antes disso tem que haver um inquérito, sem dúvida alguma. Um inquérito policial, como é? Para a criança e adolescente, a lei prevê uma questão diferenciada, que é o chamado depoimento antecipado. A oitiva dela é diferente, ela conversa com um psicólogo, com um assistente social, numa sala diferenciada, e esse depoimento dela é feito antes de tudo. Antes de começar qualquer tipo de procedimento, a gente já escuta ela. De investigação. Às vezes o procedimento de investigação começa antes, porque o caso já é levado à delegacia. Certo. Mas às vezes não, às vezes é direto ao sistema de justiça, direto ao Ministério Público. E aí a gente já começa essa oitiva dela, e quando a gente escuta ela, muitas vezes já se tem elemento para fazer a denúncia. E aí a gente já começa a ação penal sem mesmo ter passado pela polícia. O importante é que seja feito logo. Logo que descoberto, a gente inicia a ação penal. Tem menina, eu fui fazer uma palestra com uns 300 alunos. E nesse ambiente, cerca de 30 deles disseram que tinham sido abusados. Então é um percentual muito alto. E algumas diziam, eu fui abusada 6, 7 anos atrás. Posso fazer alguma coisa? Então pode. É necessário que a gente tome alguma medida mesmo depois do tempo. Mas quando a gente fica sabendo, a gente já escuta de imediato e depois dá início à investigação, depois dá início ao processo penal para que esse agressor seja punido. Ô Igor, me conta uma coisa. À medida em que esses processos vão aparecendo, quais são as ações independentes da penal que são tomadas juridicamente? Então, ou judicialmente? A principal preocupação da gente, a principal preocupação é proteger a criança ou adolescente e afastar ele do agressor. Então, a primeira coisa que a gente tem em mente é protege e afasta. Depois a gente vai ter a missão de fazer com que aquela criança, aquele adolescente supere o trauma. Então nós temos parceria com vários órgãos para ele superar o trauma. E concomitantemente, o sistema de garantia de direito vai agir. Se essa criança ou adolescente precisar de um tratamento de saúde, vai ser fornecido. Se for preciso, que a gente chama de destituir o poder familiar, fazer com que aquela mãe, aquele pai, perca o direito de ser pai e mãe, a gente vai mandar para a vara da infância e vão ser tomadas ao mesmo tempo todas essas ações para primeiro proteger a criança ou adolescente, afastando o agressor e dando a ele as medidas de acompanhamento. E depois punindo o agressor, para que a criança saiba que aquilo ocorreu e teve uma consequência, e para que a sociedade, de uma forma geral, tenha esse conhecimento de que, havendo crime, ele será punido e será punido com rigor. O crime de estupro de vulnerável tem uma pena muito alta. Ela vai de 8 a 15 anos, pelo menos, fora
diversas outras causas de Eu aumento. devia ser, eu nem sei o que devia ser, mas tinha que ser cada vez mais alta, porque isso é um verdadeiro absurdo. Não entra na cabeça de pessoas normais que exista tanta anormalidade como as que existem por aí, né? É de fato inaceitável e, olhe, acontece muito mais do que a gente imagina e acontece em diversas classes sociais e é muito comum que a família proteja esse agressor justamente porque é o provedor do lar ou é uma pessoa muito benquista na sociedade. Então temos que estar divulgando muito enfaticamente isso para que a gente combata esse mal tão grande. Você tem número? Em Alagoas, como eu disse, foi 216, em Alagoas não, desculpa, em Maceió, foram 216 processos de estupro vulnerável em 2022. Muito bem, e desses 216, quantos tiveram final feliz? Veja, final feliz, infelizmente, entre aspas, nenhum né? é feliz. Né, não, lógico, entre aspas. A grande maioria... Ou pelo menos foram dadas soluções. A grande maioria dos processos, a gente acaba levando pela condenação, porque a palavra da vítima ela é muito firme. E justamente não tenha dúvida. Por ter uma proteção muito grande da família, normalmente isso só é levado adiante quando há uma certeza muito grande do ocorrido. Então, algo em torno de 70% das denúncias acabam indo para uma condenação, pelo menos. Algumas outras, o processo acaba ficando suspenso porque o réu não é encontrado. Muitas vezes, quando há o abuso, ele foge. Então, ele fica parado até esperar que o réu seja capturado. Outras acabam tendo até o falecimento do acusado. Em algumas oportunidades, a gente não consegue provar o ato. Muito bem. Mas na maioria deles acaba... Como é que é a relação da vara de vocês com os conselhos tutelares, por exemplo? Eles são importantes para isso? O Conselho Tutelar tem uma importância enorme para a proteção da criança e adolescente. Está mais perto. Né? Ele tem uma penetração muito grande. Eu vou juntar 3 categorias de importância muito grande. Primeiro, os educadores. O colégio é uma porta de entrada muito grande. Perfeito. Porque eles têm um contato muito próximo com a criança. Os agentes de saúde, porque eles têm uma capilaridade muito grande, estão em todo canto. Isso. E os conselheiros tutelares. Muito local que a polícia tem dificuldade de entrar, porque às vezes dominado pela violência e pelo tráfico. Os conselheiros tutelares e os agentes de saúde entram. Perfeito. Então eles têm uma capilaridade muito grande e é importante que eles tenham essa consciência da importância dele para que isso seja cada vez mais levado ao sistema de justiça. Bom, e as varas? A sua vara que é criminal, com a vara da Fátima, que não é criminal, mas que trabalha nesse assunto todo também integradamente. Como é que funciona? Em alguns processos ele não tem correlação nenhuma, mas em tantos outros há um contato direto. Por quê? Porque aquela mãe, aquele pai vai ter que poder o poder familiar. Porque aquela criança vai estar numa instituição de acolhimento, num abrigo, e lá vai precisar do acompanhamento da 28ª Vara. Então há um contato direto e constante para esses casos onde há uma comunicação das medidas que tem que ser adotada pelo sistema público. A gente tem que trabalhar em rede. Não só a minha vara com a dela, mas também com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com as delegacias envolvidas, todos juntos para dar uma solução aos casos. Ô Igor, me diga uma coisa, enquanto juiz jovem, 42 anos, se não me engano, não é isso? Exato. Como é que você se sente no meio disso? Meu Deus do céu. Hã? Primeiro, nós temos muitas frustrações de tantos casos que a gente não consegue resolver. Perfeito. E essas nos deixam um pouco tristes, é verdade. Mas eu comemoro as vitórias que eu tenho com o brilho dos olhos sempre. Exatamente. Então, uma vitória vale por muito. Uma vitória. Se tiver 10 e eu conseguir salvar uma, eu me dou feliz. Parabéns. Nós temos uma parceria com o CRAD, que é o Centro de Referência. E eu vou nos acompanhamentos dessas vítimas, elas conseguem, muitas delas, superar. E outras, quando há um crime pequeno, por exemplo, uma lesão corporal na cultura de violência, mas que eles conseguem se reaproximar, você vê o vínculo familiar se formando de novo. Então são medidas... Igor, muito obrigado por ter vindo. Adorei a entrevista, tenho certeza de que você somou muito aos nossos telespectadores. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar Agora eu vou convidar você para assistir comigo o Washington Lima, que é o trainee do Sebrae. Vamos assistir um vídeo com ele? Vamos lá. Quer inovar na sua empresa, mas ainda não sabe por onde começar? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar o passo a passo para implantar o processo de gestão da inovação na sua empresa e alcançar melhores resultados. Olá, eu sou Washington Lima e aqui você vai encontrar vídeo novo toda semana falando sobre essas temáticas que são fundamentais para a sua empresa. Quando falamos de inovação, muitos empreendedores ficam desconfiados achando que isso não é adequado à realidade das micro e pequenas empresas. Isso acontece com você? Você já achou que inovar é algo muito caro, que demanda muito investimento, ou tempo, esforço? Eu quero te mostrar nesse vídeo que inovação ela pode ser aplicada a qualquer empresa, independente do segmento ou do seu tamanho,
no mercado. Pense na inovação como um quebra-cabeça, onde é preciso juntar as peças certas, ou seja, tecnologia, pessoas, recursos, e transformar isso em algo novo, seja um produto, um serviço ou até mesmo um processo que seja aprimorado, que seja otimizado na sua empresa para fazer com que você alcance resultados melhores. E não subestime o poder da inovação, ela pode trazer resultados incríveis para a sua empresa, seja a partir da ampliação de um mercado, onde você vai conseguir atender a novos clientes, aumento de faturamento, melhoria da produtividade, enfim, uma série de coisas que podem impactar diretamente a sua empresa e como você alcança os objetivos estabelecidos na sua estratégia. E lembre sempre de contar com o Sebrae para impulsionar os seus resultados. Nós temos uma série de consultorias em gestão da inovação pelo programa Sebrae Tech, onde subsidiamos até 70% do valor da solução. Para mais informações, entre em contato conosco pelo 0800 570 0800, que também funciona como WhatsApp. Tchau e até mais! Ok, obrigado, Washington. Obrigado, hein? Obrigado, Sebrae, sempre dando essas mensagens muito boas. Então, obrigado a você por ter vindo. A vocês todos, até o próximo sábado. Se Deus quiser, ele mandou dizer que quer, nosso encontro está marcado. Até lá, gente. Obrigado. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.